Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai repercutir o que de mais importante aconteceu no noticiário colorado nesta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Muitas novidades importantes e muito positivas no CT de Alvorada, retornos que eram muito aguardados no gramado e também detalhes importantes de possíveis novos desfalques na equipe titular. A gente também fala muito de mercado de transferências, o empresário de um jogador que está vindo para Porto Alegre para ajudar na venda deste atleta para o futebol argentino. Os dois nomes que foram oferecidos ao Colorado nas últimas horas e a foto que acabou repercutindo e incomodando todo o Colorado. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Gente, o Inter se reapresentou hoje, por volta das 13h30 da tarde, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e inicia a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, pressionado. 11 jogos sem vencer, a 1 ponto do Z4, claro, com 5 jogos a menos, mas ainda assim não dá para excluir a pontuação do Inter, e os últimos jogos, que principalmente em resultados são muito ruins. Teve eliminação também na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Domingo, 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, chegou o momento do Inter dar a volta por cima na temporada 2024, e hoje teve essa reapresentação do CT Parque Gigante com novidades importantes. Thiago Maia, recuperado de lesão na coxa, e Wanderson, recuperado de dores musculares, estão de volta, liberados, aliás, os dois pelo departamento médico e trabalhando com o restante do grupo de jogadores. Fernando ainda trabalha com a preparação física, não está 100% e o seu retorno contra o Atlético Paranaense ainda não é garantido. Pode ser somente contra o Juventude na outra rodada, que também será no estádio Beira-Rio, aí um jogo que é atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sobre novidades negativas hoje, tá? Mercado tá fora do jogo do domingo contra o Atlético Paranaense, ainda com dores musculares, vai trabalhar fisicamente essa semana, deve voltar até o final da semana às atividades com bola e deve retornar no Beira-Rio contra o Juventude na outra rodada. Johan também ficou fora da atividade de hoje, trabalhos internos na academia, não é nada que preocupe até o momento. Rafael Borré sim preocupa, tá? O atacante colombiano do Internacional tem suspeita de lesão, tá? E não deve ser grau 1 na coxa. Ele tá suspenso também contra o Atlético Paranaense. Já não jogaria na próxima rodada do Brasileirão, mas não participou das atividades de hoje com esse risco de lesão, realizou exames. Possivelmente amanhã o Inter vai divulgar oficialmente qual o grau dessa lesão do Rafael Borré. Então, Thiago Maia e Wanderson liberados, Fernando ainda trabalhando com a preparação física é dúvida, Mercado tá fora do domingo, Borré também pela suspensão e fez exames, pode ter uma lesão mais grave, e o Johan nada que preocupe, mas não trabalhou no gramado. Roger Machado, inclusive, já esboçou uma equipe na frente da imprensa, sem nenhum tipo de problema, tá? Já pro jogo de domingo. O Inter não deve fugir disso pro jogo contra o Atlético Paranaense. Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Robert Renan, dupla de zaga, e o Bernabé na lateral esquerda. Rômulo, primeiro volante, Thiago Maia, o segundo homem, retornando ao time titular, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley. E na frente, o Ener Valencia. Esse foi o time trabalhado pelo Roger Machado hoje na atividade no CT de Alvorada. Quem estava no treinamento hoje, e tem muitas especulações no seu nome, é o Fabrício Bustos. Até a imprensa argentina trouxe pela manhã que ele hoje iria se despedir do elenco porque está indo para o River Plate, mas nada disso. Treinou normalmente, está integrado e deve ir para o jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio. Inclusive a informação que eu tenho, e que também foi repercutida pelo Herman Garcia, lá da TIC Sports, é de que o empresário do Bustos deve vir nesta semana a Porto Alegre. Deve chegar entre hoje e amanhã aqui em Porto Alegre para tentar destravar o negócio com o River Plate. Por que ele está travado hoje? O Inter tem uma pedida financeira e o River Plate tem uma outra proposta financeira. Se falou inicialmente pelo Diário Olé de 2,5 milhões de dólares, mas não é esse valor, tá? O River Plate vai oferecer mais do que isso, um valor na casa de 4 milhões é o que
o River Plate deve ofertar ao Internacional. Agora, o grande ponto, tá? Eu já tinha escutado um valor ali na casa de 4, 5 milhões de dólares que o Inter gostaria de receber pela transação do Fabrício Bustos. Só que o ponto é, a imprensa argentina tá falando que o Inter tá pedindo 7, tá? Mas possivelmente é pedir 7 para tu negociar por um pouco menos do que isso, mas mais do que esses 4 milhões de dólares que o River Plate está se propondo a pagar pelo Fabrício Bustos, que tem um contrato até fevereiro, com a possibilidade de uma renovação automática até fevereiro de 26, e o Inter está querendo dar um ano a mais para ele. Inclusive, a valorização que o Inter ofereceu é de um salário na casa de 800 mil reais, para vocês terem noção do que o Fabrício está colocando de lado para sair do Internacional. A grande vontade dele fica clara, que é deixar o clube. Seja para ir para a Europa, que era o grande sonho, ou para o River Plate, que é o time dele e o time da família. O certo é, ele tá treinando normalmente, o empresário tá vindo pro Brasil, o River tá fazendo o jogo duro, o Inter, perdão, tá fazendo o jogo duro, e o River tá aí oferecendo inicialmente esses 4 milhões de dólares pelo lateral direito do Inter, que deve ser negociado ainda nessa janela de transferências. Eu quero agora trazer duas informações importantes de jogadores que foram oferecidos ao Inter e a prioridade dentro disso do Internacional dentro da janela de transferências. Primeiro, Jorge Carrascal, meia colombiano de 26 anos. Informação do Revista Colorada é que esse nome mais uma vez foi oferecido. Eu confirmei essa informação, tá? O empresário do jogador confirma que ofereceu o atleta ao Inter mais uma vez. Tem uma boa relação ele com o presidente Barcelos, até porque o Inter já olhou o Carrascal em duas oportunidades, em 2022 e em 2023. Porém, o Inter, hoje, 24, não quer avançar por esse jogador. Ele seria um substituto do Maurício, um meia que pode jogar também aberto pelo lado direito. Ele chegaria por um empréstimo de uma temporada, isso que foi oferecido ao Inter. O Colorado teria que pagar 500 mil dólares. A gente tá falando aí 500 mil dólares hoje. Deixa eu até colocar aqui, tá? 500 mil dólares para trazer o Carrascal por empréstimo, 2 milhões e 800, quase 3 milhões de reais só para pagar pelo empréstimo. Então, o Inter não tem também como pagar, tá? Então pode ter sido a recusa do Inter muito por conta desses valores. E um salário de 1,5 milhão de dólares anualmente. Tá? Esse seria o salário, 1 milhão de dólares anuais, dividido aí por 12 salários, 13º e férias, e o Inter teria que pagar quase 3 milhões de reais pelo empréstimo. O Inter rechaçou a possibilidade do Jorge Carrascal, meia colombiano de 26 anos aqui em Porto Alegre. O outro jogador foi uma informação do Vaguinha, tá? Essa eu não consegui confirmar, é uma informação do Wagner Martins, que é muito bem informado também de Internacional, de que o Adolfo Gaik também é um jogador que já esteve na pauta do Internacional, principalmente em listas do Capa passadas. É um centroavante jovem que surgiu muito bem no São Lourenço ali na época da pandemia, foi fazer a carreira principalmente na Europa. Eu tenho aqui os clubes que o Adolfo Gaik jogou, tá? No CSKA, aí ele é emprestado para o Benevento da Itália, volta para o CSKA, é emprestado para o Huesca da Espanha, volta para o CSKA, vai para o Verona da Itália por empréstimo de novo, volta para o CSKA, e aí ele vai para o Çaykur Rizespor da Turquia e volta para o CSKA. Essa talvez seja a melhor temporada da carreira, tá? Do Adolfo Gaik, que foi a temporada passada, 23-24. Ele fez 35 jogos, a temporada que ele mais jogou, fez 11 gols e deu uma assistência. É um cara que era principalmente na seleção de base da Argentina, é um cara trombador, alto, centroavante mesmo, camisa 9, que faz gols mesmo, mas desde que foi para a Europa ainda não vingou, a não ser agora no futebol da Turquia, no Çaykur Rizespor. 1,90 m, tem dupla nacionalidade, argentino e alemão, só que a informação do Vaguinha é que ele foi oferecido e a direção do Inter não quis nem discutir, nem analisar. O Inter não quer o Adolfo Gaik, mas se fala nos bastidores da possibilidade de contratar mais um centroavante. Bom, gente, para fechar, a prioridade do Inter é o Bruno Tabata, tá? Essa é a prioridade do Internacional neste momento na janela. Informação que eu trouxe em primeira mão aqui no canal de que o Inter estava negociando com o jogador do Palmeiras. O Palmeiras quer para clubes brasileiros 3 milhões, tá, de euros para vender o Tabata. O Abel Ferreira não vai usar ele no Palmeiras, ele foi emprestado recentemente para um clube do Catar e o clube do Catar não tinha como pagar, ele tinha um passe fixado ali, uma opção de compra na casa dos 5 milhões de euros, eles não tinham como pagar os 5 milhões de euros, foi um enrosco, ele também queria voltar para o Brasil e agora ele está parado no Palmeiras treinando. O Fortaleza e o Atlético Paranaense fizeram ofertas em definitivo.
O Inter fez uma oferta de empréstimo para tirar o Tabata do Palmeiras. E esse seria o principal ponto. Só que o que a gente sabe no bastidor é que a conversa entre Tabata, empresário e Inter evoluiu. Eu vi até que o Luiz Carlos Reck trouxe nas suas redes sociais de que o Tabata vai vir pro Inter. Tá? Ele cravou que o Tabata vai jogar no Internacional. O que eu sei é, o Palmeiras não vai fazer esforço para ficar com o Bruno Tabata, o Inter tá fazendo esforço para trazer por um empréstimo com opção de compra, porque o Inter não tem como comprar o jogador agora, a não ser que seja um ótimo parcelamento e um ótimo valor, e o Inter tá tentando esse negócio porque o Tabata é a prioridade do Inter na janela de transferências. Pra gente fechar em definitivo, essa foto do Arangues repercutiu e muito, e negativamente. O cara tava com edema ósseo nos 2 tornozelos, sem poder jogar aqui no Internacional, sem nem treinar, ele não ia nem pra campo no CT de Alvorada, e aí em uma semana ele fecha com a Laú, já tá treinando com bola e vai pro jogo da Laú no final de semana. É um absurdo que esse cara fez, que não se fale mais de Charles Arangues no Internacional. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.